A folhinha da Jurema que o vento vai levando, a folhinha da Jurema que o vento vai levando e vai levando e vai levando. Com a boca acompanhando e vai levando e vai levando, com a boca acompanhando. Aqui nessa região nós temos o Parque Nacional do Catimbau. Em escavações lá no parque encontraram um esqueleto que tem 6.600 anos. Quer dizer, mais de 4.000 anos antes de Cristo já tinha gente morando aqui. Qual a lição que a gente tira disso? Aqui tinha gente habitando essa região há esse tempo todo, isso significa que a região é boa. Primeira coisa. Segunda coisa, os nossos ancestrais aqui, no período da colonização, foram dizimados. Está aí porque a gente não expandiu, a gente não cresceu no sentido de entender o bioma com profundidade. Este lugar que estamos agora foi o meu jardim de infância. Sempre com essa harmonia já desde criança. Mais de 30 anos se passaram e isso se repete. O sítio arqueológico está do mesmo jeito que eu vi pela primeira vez. Então a natureza é belíssima. E aprender com os animais, o homem tem muito isso. Observar as abelhas, observar as formigas, ver que elas estão trabalhando em equipe. Saber identificar a árvore frutífera que é de consumo humano. E a gente tinha medo de represália, né? Tinha medo de morrer. Fazia os rituais, pedia força aos xamãs e descia para lá sem ter arma, não tinha nada. Era com pau, com borduna e a força dos encantados. A gente conseguiu. Até os anos 70, os capinauas se intitulavam como caboclo. Essa expressão de ser caboclo que nos foi imposta para negar nossa identidade. E aí, depois do movimento de reconhecimento étnico, começamos a nos intitular indígena, né? Aí a gente tem estrada de rodagem, precisa de uma reforma na estrada, a gente tem que solicitar, eles têm que pedir permissão, mesmo tendo material para colocar, tem que ir lá pedir. E a gente sempre manteve nosso lugar, nossas aldeias, nosso território. Lembrar que o território, ele já é a memória viva do povo. E se é a memória viva do povo, tudo que há nele tem vida. Vida dentro da espiritualidade, dos costumes, das crenças, das tradições, de herança ancestral e coisas que vieram de fora. Por viver na Caatinga e viver da Caatinga, pelo menos o que a gente puder fazer na região da gente para manter essa Caatinga, a gente vai manter. E aí, um dos cuidados maiores é não desmatar a Caatinga. Você quer botar sua roça, então cerca aquele espaço ali, mas não derruba a Caatinga que nunca foi derrubada. Faz tua roça, mas cuida bem da terra. Porque a agroecologia nasce exatamente da experiência dos nossos ancestrais. E os conhecimentos todos estão exatamente na ancestralidade. É por isso que os nossos indígenas são tão apegados ao lugar deles. Quem menos migra são os índios, porque eles se apegaram à terra, ao espaço físico ali da aldeia. E por isso eles preservam, porque ele é floresta, a floresta é ele. Uma das plantas mais sagradas que tem pra gente é o oricuri, porque da raiz à folha elas nos servem, porque a raiz é medicinal, a palha para fazer o artesanato e para cobrir nossas casinhas. Da amêndoa, do coco, a gente faz óleo, a gente faz cocada, doces diversos, tanto o doce em calda como o doce em corte, que é a cocada. A gente faz a farinha, a gente come ele in natura mesmo. As pessoas quebram um coquinho para vender, para já ter uma renda, né? Vende um coquinho na cidade. Então, é uma árvore muito sagrada.
Olha que potencialidade a gente tem utilizando essas 3 coisas. Plantar água, irrigar com o sol e comer caatinga. Como é que nós vamos plantar água? É pegar a semente, colocar no saquinho e depois levar para o campo, reflorestar. A outra coisa é aprender a comer caatinga. A caatinga está cheia de plantas que poderia estar na nossa mesa sem que a gente tivesse que estar cultivando plantas que precisam de muita água. Falta irrigar com o sol. Porque além da energia que a gente pode aproveitar não só na forma de energia elétrica, mas utilizar esse sol aqui de outras formas, né? Essa energia de outras formas. Por exemplo, para aquecer água, para desidratar frutas, para tratar água. Esse lugar é sagrado. Inclusive nos rituais, quando vamos iniciar o ritual, a gente damos viva ao vento, damos viva ao sol, damos viva à lua, damos viva à terra. E aí entra os mestres, que são mestre Aroeira, mestre Jatobá, mestre Juremeiro, que são árvores conhecidas nessa região da gente também como sagrado. Meus parentes, todos os meus ancestrais é daqui. Eu sei que um dia eu vou partir, né? Mas que eu nem da terra eu não vou sair, né? Porque já tem até meu canto lá já, né? De quando eu tombar, eu não vou nem querer, que nem a gente chama aqui de caixote, né? Eu quero ir para a terra fria mesmo. Capinauá é Jurema, porque Jurema é uma árvore que você corta ela, você queima. Ela fica queimada, só que na primeira trevoada ela broia e quando ela nasce os galhos dela é muito mais forte. Então Capinauá se define nisso, né? Capinauá para mim é minha fortaleza. A Jurema é minha madrinha, Jesus é o nosso protetor. Arranca, arranca a raiz, foi esse mestre curador.